gostaria de desejar uma boa oficina. Meu nome é Tânia Moreira, eu sou assistente social na Defensoria Pública do Paraná. E quem está na oficina, eu gostaria que, se possível, ficar mais pertinho aqui, o pessoal que está atrás, só para a gente tentar dar um encaminhamento aqui. Eu estou contando aqui com o apoio da Rocio, da FECOMPAR, mas a ideia é a gente construir um documento juntos, né? Eu estou com uma missão bem importante aqui que a FECOMPAR me passou, confesso com um friozinho na barriga, que a minha querida amiga Maria Helena fica me desafiando, assim, né? Vai dando aquela dor de crescimento na gente, né? E compartilho com vocês aqui essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade hoje? A gente construir juntos, num formato de oficina, um material que vai ser usado por todos os conselhos da comunidade para trabalhar com familiares de pessoas privadas de liberdade. Tá? A Maria Helena já começou a construir esse material, eu fiz algumas contribuições e a ideia é apresentar aqui para vocês o que a gente já tem, melhorar esse material e depois divulgar num formato de caderno de orientações. Tá? Então vai ter o nome de vocês como coautores desse material. Tá? Então é uma responsabilidade grande, a gente não tem nada de receita pronta, né? Quando a gente vai fazer trabalho com famílias é algo muito desafiador, porque cada ser é único, dentro do seu território, dentro da sua individualidade. Então, assim, a gente tem só diretrizes para seguir, né? Então, o desafio é tentar montar essas diretrizes. Então, assim, como a Rocio já ajudou aqui, a gente vai depois dividir esse grupo, a gente tem mais ou menos 90 pessoas aqui, em 5 subgrupos, para fazer uma atividade bem prática, bem dinâmica. Então, como o espaço aqui é grande, cada grupo vai ficar num espaço para discutir uma proposta bem prática de trabalho com famílias. Tá? Então, a ideia aqui não é fazer tanta explanação, né, mas é no subgrupo a gente conversar sobre uma proposta. Tá? Para dar um start, qual que é a nossa proposta aqui? A gente já trouxe um modelinho de projeto com um trabalho com famílias, mas assim, é só para começar, né, para já esquentar os motores, digamos, né? Então, vocês vão pegar essa proposta no subgrupo, vão conversar e vão falar assim, isso aqui dá certo, isso aqui pode ser ok. Não, isso não dá. A Tânia viajou nessa proposta. Inclusão digital de idosos, nada a ver. Então, você fala assim, não, deleta tudo isso e começa do zero uma proposta de trabalho com família. Tá? Então, essa propostinha que a gente vai passar no subgrupo, como eu falei, não é nada assim, é viável ou não é. É só para começar a conversa, ok? E depois, a gente, no caderno de orientações, vai colocar esses modelinhos de projeto também. Tá? Então, essa é a proposta da oficina. A gente tem a missão de concluir ela às 12 horas, então vai ser bem importante a gente otimizar o trabalho, esse tempo no subgrupo. E eu não vou me deter tanto a explanação, porque esse material que está nos slides, na verdade, é o conteúdo do caderno. Tá? Então, eu vou passar bem brevemente aqui o que está nos slides, porque, na verdade, esse material é o conteúdo que foi apresentado já nas palestras. Tá? Então, não precisa a gente ficar retomando aqui, porque seria um desperdício de tempo. Tá bom? A equipe que está passando os slides, pode passar, por favor? Então, aqui está o nome da oficina, né, que vai ser depois o nome do caderno, que é a atuação dos conselhos da comunidade com famílias de privados de liberdade. Pode passar. Aqui algumas diretrizes do trabalho, né, com relação às especificidades do que a gente precisa, né, a proteção dos direitos humanos, conhecer, ouvir a realidade. É um mapeamento, isso é um trabalho básico de cada conselho, isso já é a realidade de vocês. A questão da comunicação empática também, a gente, né, acho que isso também é uma característica dos conselhos da comunidade, essa proximidade com o familiar, né, é muito importante e é o diferencial do trabalho dos conselhos. Então, pode passar também, por favor. A desestigmatização. Quando a gente trabalha com as famílias das pessoas privadas de liberdade, já vem junto o estigma.
que fui, bati em várias portas, não consegui desenvolver, não consegui adentrar o serviço, porque o meu filho não acessa. Então, é um estigma, já vem um rótulo da família do privado de liberdade, né, que de repente não acessou o serviço. Então, esse também é uma diretriz, né? A questão dos relatórios, que também a gente vai ter oficina só sobre isso, as equipes de vocês devem estar já separadas nos outros eixos, né? E vai ter trabalho também específico sobre construção de relatórios, enfim. Então, isso só o que vai estar no caderno de orientação depois. Pode passar, por favor? Aqui as previsões legais. Isso também já foi discutido nas outras... nas palestras, enfim, é só o que depois vai constar num caderno para que a gente tenha um direcionamento, né? Isso é básico também dos conselhos. Desculpa, estou bem nessa frente. O conhecimento da legislação, das regras de Mandela, as regras de Bangkok, as normativas do DPEM, a instrução do DPEM para acesso dos familiares às unidades prisionais, né? E assim por diante. Pode passar. A resolução 307 também já tem oficina falando só sobre isso, então a gente só vai desmiuçar ela no caderno de orientações. Pode passar, por favor. A resolução 488, que fala especificamente sobre o fortalecimento dos conselhos, né? Então, o que isso tem a ver? Eu peguei uma frase que eu acho que traz uma síntese do Conselho da Comunidade, que é: qual a importância da participação dos familiares de pessoas privadas de liberdade nos conselhos da comunidade. Eu acho que se a gente ficar discutindo a situação das famílias sem a participação das famílias, é ficar falando de gabinete. Como a gente às vezes questiona, né? A gente diz... tal pessoa tomou uma decisão, ou fez determinada manifestação sem conhecer a realidade. Eu acho que é isso que faz a diferença no conselho também, porque as famílias podem compor o conselho, podem participar, trazer as suas questões. Então, acho que para a gente fortalecer o conselho, a gente precisa conhecer a realidade. Para conhecer a realidade, acho que é importante trazer o familiar para compor o conselho, não só no atendimento, não só para a gente atendê-los, mas para também trazer para compor, para ser conselheiro, para participar das atividades. Então, acho que esse é um dos diferenciais, que também vai estar lá no caderno, e esse trecho consta no nosso manual da Resolução 488, que vocês já devem ter tido acesso, né? Então, também não vou ficar explorando sobre isso. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe outros itens da Resolução 488, que a gente já teve também, e isso tudo vai estar constando no caderno de orientações. Pode passar. Também aqui a respeito da Resolução 488, pode passar. E também aqui com relação ao foco do trabalho com famílias. Eu vou pedir licença para ler esse parágrafo. O trabalho com famílias atinge direta e indiretamente as pessoas privadas de liberdade e os egressos, sendo um passo importante para a reinserção social. Isso está no manual da Resolução 488. Então, assim, o nosso foco da oficina aqui é pensar no familiar, como suporte para a pessoa que já saiu ou que está prestes a sair. Então, esse vai ser o nosso foco nesse trabalho, né? Como fortalecer essa família para que ela entenda as dificuldades, para que ela se prepare para receber esse egresso ou para lidar com as demandas que ele venha apresentar logo que saiu, né? Digamos assim. Pode passar, por favor? Aqui eu fiz um recorte do relatório sobre os conselhos da comunidade que saiu em 2021, só para a gente relembrar, né, que vocês já devem ter visto, qual o número de conselhos, o percentual de conselhos que trabalha com familiares, atende familiares de pessoas privadas de liberdade. 41% dos conselhos que responderam, foram 167 conselhos do Brasil. Considerando o montante, eu acho que é um número assim, bem significativo. Um número significativo de conselhos que respondeu a esse questionário em 2021, falou que faz trabalho com famílias.
Não está especificado aqui quais os tipos de trabalho, se é só atendimento, se faz algum projeto, né? Mas eu achei relevante a gente trazer como referência para a gente pensar qual o tipo de trabalho que consigo desenvolver. É só o atendimento? É só quando ele vem buscar o atendimento no balcão? Ou eu consigo fazer um projeto, eu consigo pensar para além da demanda espontânea, fazer uma previsão de forma proativa de atendimento de necessidades dessa família. Tá? Então, é só um dado que esse é um recorte do relatório dos conselhos de 2021. Pode passar, por favor. Esse aqui é um pedido da Maria Helena. Para a gente conversar um pouquinho sobre a resolução 119 do Conselho Nacional de Assistência Social. Certamente os conselhos de vocês já tiveram acesso a uma resolução recente, agora de agosto de 2023, e ela traz assim algumas questões da nossa realidade. Pelo menos, eu acabei esquecendo de falar para vocês no começo, mas antes de entrar na Defensoria Pública, eu fui assistente social de CRAS. Tive a oportunidade de trabalhar em município de pequeno porte, né, que foi Arapoti. Depois eu fui para trabalhar em município em CRAS também, em Ponta Grossa, que é médio porte, e depois eu trabalhei em Curitiba, na FAS, que é uma cidade de grande porte. Então, assim, modéstia bem à parte, eu tenho uma noção de realidade de três tipos de município, né, de pequeno, médio e grande porte. E nos 3 municípios que eu tive a oportunidade de trabalhar na assistência social, antes de ir para a Defensoria, eu enfrentei as mesmas questões com relação ao que traz nessa resolução 119. As demandas do judiciário caindo de paraquedas nas assistentes sociais dos municípios. Quem aqui já passou por isso? Só para ter uma ideia, assim, já. Demandas... Eu sei, porque agora, deixa eu contar para a senhora, eu estou na outra ponta, né? Eu estou na Defensoria Pública e muitas vezes a gente acaba demandando também, né? Então eu passei as dores do outro lado e agora eu estou na Defensoria muitas vezes requisitando o serviço lá. Então na Defensoria Pública muitas vezes a gente acaba requisitando, porque a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário, tem poder de requisição. Então a gente pode solicitar, requisitar para o município informações a respeito do atendimento que está sendo prestado. Claro, tem todo um limite, né? A gente na Defensoria, a gente sempre conversa com os defensores para que a gente não requisite para além do que pode ser requisitado, né? Porque, não sei se é a realidade de vocês, mas quando eu estava no município de pequeno porte, em Arapoti, isso foi em 2006, né? Muito tempo atrás. Chegava para mim, lá na assistência social, na época nem tinha CRAS ainda, mas chegava para mim demanda que seria para assistente social lá do TJ fazer. Só que como não tinha assistente social no fórum, chegava para mim, que estava lá na Secretaria de Assistência Social. Junto vinha exame criminológico. Eu que atendia a família, que estava ali falando com a dona Mariazinha, que tinha o filho que estava preso, tinha que fazer depois o exame criminológico do filho que estava preso. Olha a incoerência disso. Como que eventualmente eu vou dar um parecer desfavorável, sendo que esse usuário eu vou atender depois, semana que vem ele está ali pedindo cesta básica. Na época, né? Então, assim, era uma incoerência muito grande. Da mesma forma que vinham, por exemplo, solicitações de parecer, de laudo, que eles chamavam, né? Para falar sobre adoção, sobre guarda, para assistente social que está atendendo a família. É incompatível. Então, essa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social fala sobre qual é o limite. O que a assistência social pode disponibilizar de informação para o Poder Judiciário e o que é incompatível. Então, assim, isso para nós da Defensoria, pelo menos em Curitiba, onde eu atuo, que eu estou lotada na execução penal, né? Então, o que a gente solicita, tanto para assistência social quanto para a Secretaria de Saúde? Eu solicito informações sobre os atendimentos prestados para que eu tenha condição de atender aquela família no âmbito da execução penal, dentro da esfera da defesa. Então, eu já coloco isso nos nossos pedidos,
né? Porque lá eu tenho essa possibilidade de eu mesma solicitar. Então, eu faço o pedido, colocando bem claro, para que eu quero aquela informação? Estou solicitando informações sobre endereço de referência, sobre quando foi atendido, se tem um telefone de contato, porque eu preciso conversar com aquele sujeito, com aquela família, para procedimento de defesa. Então, é um recorte bem específico, muito diferente, de repente, lá de uma outra requisição que solicita para o assistente social do CRAS, ou do CREAS, ou da unidade de saúde, determinar se pode ou se não pode, se aquela família tem condições de ficar com a criança, por exemplo, numa outra esfera. Como que aquele profissional que atende a família vai fazer esse julgamento? Ela está ali para fazer o suporte para aquela família, ela não está ali para julgar, para determinar, para dizer para o juiz, que a dona Maria tem condição de ficar com os 2 filhos, ou não. Né? E como a gente já viu, muitas questões equivocadas por conta desse tipo de entendimento, né? De solicitar, porque a assistente social do CRAS, ela está mais próxima da família, então ela tem condições melhores de me dizer se a dona Maria pode ficar com os filhos ou não. Mas não é esse o papel dela. O papel da assistente social do CRAS é fortalecer aquela família para que tenha condições, mas não é para dizer para o juiz. Isso fica lá no relatório dela, fica lá no prontuário da família no CRAS. Quem vai orientar o juiz, quem vai instruir a decisão judicial é o técnico, o apoio técnico do judiciário, que tem um outro papel. Assim como nós, no meu caso, né, que eu estou na Defensoria Pública, nós temos um papel de defesa. Então, eu sempre vou ressaltar no meu relatório os aspectos positivos daquela família, dentro, lógico, de uma questão ética ali, e o defensor vai optar por utilizar o meu relatório, se ele for favorável, ou, eventualmente, ele vai descartar o meu relatório, só não vai juntar, se não for benéfico, que a defesa tem essa possibilidade de só juntar o que for favorável para a defesa. O que isso tem a ver com o Conselho da Comunidade? O que eu estou falando isso para conselheiros e equipe de Conselho da Comunidade? Porque a gente não pode sobrepor ações. Isso é muito importante, que a gente conheça a nossa rede do município, né? Eu acho que isso é uma questão muito básica para quem está em Conselho da Comunidade há muito tempo, já está ali no mapa mental, né? Primeira coisa que tem que saber, cada serviço que eu tenho disponível, porque eu não vou encaminhar para o lugar errado. Eu não vou orientar a família procurar um serviço no horário que está fechado. Eu tenho que saber a rotina. Se o Conselho Tutelar, por exemplo, não atende na quarta-feira, como é o caso de Curitiba, eu tenho que saber, a senhora vai procurar na segunda, na terça, na quarta não, porque é o dia da reunião deles, na quinta ou na sexta. Esse é o dia do Conselho Tutelar. E eu tenho que saber, é minha obrigação. Então, eu tenho que saber, como equipe de apoio, a fazer a orientação correta. Conhecer a rede, conhecer o local, não é só dizer, procura o CAPS. Está aqui o encaminhamento, está aqui o horário do atendimento, está aqui o técnico de referência, e se for uma situação mais peculiar, que a pessoa tenha menos autonomia, já agenda horário. Para mim, isso é uma questão básica de conhecimento de rede. E eu creio que vocês devam estar carecas de saber, então nem vou explorar muito nesse sentido. Mas o que a resolução traz de novidade? É o Conselho Nacional de Assistência Social dizendo para o Poder Judiciário qual que é o limite. Se vocês forem... Eu confesso que eu não tinha lido ainda. A Maria Helena me deu a missão e eu falei, agora eu vou ler. Porque é muita coisa, né? Mas, assim, tá muito especificado ali na resolução do Conselho Nacional, dizendo qual é o limite que o Poder Judiciário pode requisitar para o CRAS, para o CREAS. Especificamente não fala da saúde ali, né? Mas a gente entende também. Por que eu não posso pedir para a unidade de saúde me passar um CID se o usuário não autorizou? Aquilo está no prontuário dele. Se ele tem determinado CID, só se ele autorizar que isso vai para os autos. É uma falta de respeito com o cidadão. Não é porque o Poder Judiciário tem poder de requisição que vai fazer esse tipo, se não for relevante para o processo em si. Então, acho que isso é uma questão que o Conselho Nacional de Assistência Social deixou bem claro nessa resolução. Quem ainda não teve a oportunidade de ler,
Sugiro a leitura. No caderno que a gente está montando, vai ter ali nos anexos os links para acessar, né, os documentos. E eu, assim, modéstia à parte também, com a ajuda da FECompara, a gente está montando um material bem bonito, assim, bem de consulta, né, para que a gente revise sempre que for necessário para a gente ter as melhores condições de desenvolver projetos bacanas. Conhecendo a rede, para evitar sobreposição de ações, para evitar conflitos com relação a qual é o nosso público-alvo, para não, de repente, fazer um projeto que já tem na rede. Eu vou fazer um trabalho com familiares. E a mesma senhorinha que eu vou atender está participando de um projeto parecido no CRAS, do lado da casa dela. É incoerente, né? Então, a gente precisa conhecer o que já está acontecendo e ser inovador. Por isso que a gente não pode ter modelo de projeto pronto, mas a gente pode ter diretrizes, né, e algumas sugestões para dentro da realidade de cada município, de cada conselho da comunidade, dentro do que tem de disponibilidade de equipe, para a gente fazer trabalhos bem bacanas. Tá bom? O pessoal que está ali no suporte, por favor, pode passar. Nos outros slides aqui eu esmiuço um pouquinho alguns itens da resolução 119, especificamente aqui sobre evitar sobreposição de ações. Pode passar, por favor. As questões de extrema vulnerabilidade social, né? Acho que a gente, falando em extrema vulnerabilidade, sempre me vem à mente a questão da pessoa em situação de rua. Porque eu trabalho num município que tem um grande índice de pessoas em situação de rua que tem demandas em varas criminais e de execução penal. Então, é um público que eu atendo bastante e sempre me remeto a esse segmento quando a gente está falando em extrema vulnerabilidade. Mas não é só isso, né? A extrema vulnerabilidade está ali no contexto da violência doméstica também. Há outros tipos de vulnerabilidade que não só a socioeconômica. Tem as demandas ali principalmente de mulheres em situação de violência, que não estão necessariamente ligadas à questão socioeconômica. Tem as demandas também afetivas, né? A dependência emocional, a violência, exploração financeira. Então, a gente tem outros aspectos também que a gente precisa trabalhar. E quando a gente trabalha com a pessoa privada de liberdade, pensando no contexto de retorno dela e que vai voltar para a mesma família, então a gente precisa também prever isso para saber trabalhar. E a melhor alternativa, na minha opinião, é trabalhar com projetos. Para que a gente não fique só atendendo ali aquela demanda espontânea que chegou, e eu vou fazer a escuta da senhorinha que tem um filho preso, que tem uma questão de exploração financeira no contexto familiar, e ele vai sair, vai terminar de cumprir a pena, vai voltar para casa e vai começar tudo de novo, todo o ciclo novamente. Pois não? Ótimo. Nossa, perfeito. Como que é seu nome mesmo? Fábio, você é de onde? O Fábio de Cascavel trouxe algo assim que, para quem já teve vivência na assistência social, é fundamental, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais. Quando um determinado, às vezes vem decisão judicial, né? Incluir no serviço, um serviço que nem tem no município. A gente, nas demandas que a gente enfrenta lá na Defensoria Pública, incluir no serviço. E a LPI, esse usuário está saindo do sistema prisional, ele é idoso e precisa incluir na LPI. Só não tem vaga. E ele vai ficar 3 anos esperando abrir vaga na ILPI, porque só vai abrir vaga quando tiver um óbito lá. É triste, mas é a realidade dos municípios. E de pequeno, de médio e de grande porte. São as mesmas questões. Então, se a gente precisa articular com quem vai fazer essa decisão, para que ele tenha noção da realidade do município. Não adianta dar determinação para a equipe lá da assistência social cumprir algo que é impossível para ela, não tem perna. Então, precisa articular com o Poder Executivo para que tenha implantação do serviço, para depois determinar que quem está lá na ponta encaminhe para a ILPI, para a residência inclusiva.
que é um serviço da assistência social, né, para pessoas... agora me fugiu. Isso, obrigada. 18 a 59 anos que tenham deficiência. Uma residência inclusiva. Se não tem o serviço no município, se na regional ali também não tem, vou encaminhar para onde essa pessoa que está saindo do sistema? Né? Só não tem para onde encaminhar. As vagas são reduzidas. Muitas vezes, como eu falei, o que a gente enfrenta são filas de espera de anos para que tenha o aporte. Então, a gente precisa ter essa noção. E o Conselho tem essa possibilidade de conversar com o juiz. Tendo essa abertura, né, acho que a gente, quando não tem, a gente tem que cavar, né, a gente tem que ir atrás, agendar com o assessor, tentar falar com o juiz, para que a gente, então, explique qual é a realidade daquele município e o que pode determinar ou não. Ou o caso, então, de uma solicitação de providências para que o município implante o serviço antes da determinação. Tá? Então, isso de uma forma bem básica para a gente já passar para a nossa mão na massa, propriamente dito. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor, isso eu já falei. Ainda da resolução pode passar. Gente, essa resolução foi o tema da palestra da defensora Andresa Lima de Menezes, de ontem à tarde. Quem teve a oportunidade de ouvi-la, sou suspeita, né, porque trabalho com ela, mas é uma pessoa incrível. E ela abordou essa resolução, a 487, que também é recente, agora de fevereiro de 2023, que fala sobre a política antimanicomial no Poder Judiciário. Gente, essa resolução trouxe tanta controvérsia na rede, não sei se vocês tiveram enfrentaram isso nos municípios de vocês, mas em Curitiba, o que a gente viu foi uma enxurrada de fake news, quando saiu a resolução, como se fosse algo inovador, como se fosse a invenção da roda, a invenção do fogo. Gente, a resolução, a 487, só fala para o Poder Judiciário cumprir o que já está na lei há mais de 20 anos. Não tem nada de inovador. É só para que não tenha mais manicômio judiciário. E já não era para ter. Então, não tem nada de inovação. Não vai ter gente, assassinos, pessoas criminosas saindo aos bandos do manicômio e adentrando os CAPs de forma aleatória. Gente, não é isso. Se alguém ouviu fake news nesses termos, por favor, fale para a pessoa dar uma olhada na legislação, porque isso não é novidade. A gente já tem a questão da internação compulsória só em demandas já judicializadas. As outras questões são internações involuntárias, que podem ser solicitadas pelo médico assistente ou pela família, quando necessário. Então, não tem por que fazer alvoroço, sendo que a resolução 487 só traz para o Poder Judiciário assumir a sua responsabilidade e parar de mandar para os manicômios, que são depósitos de humanos, quem eles não querem, são os indesejados, são as pessoas que vão ficar lá amontoadas dentro de um complexo médico penal, sem assistência, sem acesso à rede de atendimento, sem acesso ao próprio familiar, ao remédio que já estava tomando, sendo dopado por medicamento e saindo de lá pior que entrou. Então, é isso que fala a resolução, e a fala da doutora Andresa ontem foi irretocável, eu não vou ficar aqui também trazendo. O que eu gostaria de trazer para vocês com relação a 487, que daí impacta no trabalho dos conselhos. Também peço licença para falar um pouco aqui, vender o meu peixe, né, da Defensoria Pública. A gente tem um projeto, já desde o início da pandemia, que trabalha com as pessoas em situação asilar. A doutora Andresa falou sobre isso ontem na fala dela. E o que são as pessoas em situação asilar? Só para ter uma ideia, quem já ouviu falar esse termo, pessoa em situação asilar, ou asilares? Levanta a mão, por favor. Poucos. Gente, é a síntese da complexidade do sistema prisional. Pessoas que cumpriram medidas de segurança de internação porque cometeram algum tipo de fato que foi entendido como crime, mas ele não foi condenado. Ele foi absolvido impropriamente e, no lugar de uma pena comum, ele recebeu uma medida de segurança por um tempo que não pode ser
ad eternum, tem que ser determinado, e ela precisa cumprir sob tratamento. E esse tratamento, quem que determina? É o juiz. Só que o juiz pode rever esse tempo de tratamento conforme vai recebendo o retorno da equipe médica que está acompanhando. Então, se fosse no mundo ideal, o nosso usuário ali em situação de rua, vamos dar um exemplo, ele fez uma tentativa de furto num ônibus, sei lá, alguma coisa assim. Identificaram que ali no ato da prisão em flagrante, identificaram que ele estava em surto. Ele cometeu esse fato fora do juízo perfeito dele. Em vez de cumprir uma pena, ele pode ser determinado, então, a ser absolvido impropriamente, a cumprir uma medida de segurança. Digamos que o juiz entendeu que era uma medida de internação, porque o surto dele estava bem agudo. Ele vai ficar em internação por quanto tempo? Até passar o surto, gente. Não precisa ficar 5 anos no CMP, porque ele fez uma tentativa de furto. Esse é um caso concreto que a gente atendeu. Um senhor que fez uma tentativa de furto num tubo de ônibus em Curitiba, ficou 7 anos no complexo médico penal. O absurdo, né? Em vez de ser encaminhado para a polícia, ele deveria ter sido encaminhado para uma UPA, para tratar a questão de saúde dele e depois o acompanhamento no CAPS. Era só isso. Só que o rigor da higienização, né, dos indesejáveis é tão grande que é melhor esquecer ele dentro do complexo. E as pessoas dentro dos complexos médico-penais, eles não estão recebendo tratamento adequado. Eles estão sendo esquecidos e simplesmente a equipe de saúde sobrecarregada lá com toda a demanda que já tem, a equipe do CRAS sobrecarregada com todo mundo que já está atendendo, esquece daquele sujeito que só não apareceu mais. Por que ele não apareceu mais? Porque está preso. E quando que ele vai aparecer de novo? Quando ele recebeu o alvará. E quem são os asilares que eu estava falando? As pessoas que cumpriram uma medida de segurança de internação, que quando receberam o alvará de soltura, X tempo depois, não tem para onde ir. E a equipe do Complexo Médico Penal só não pode abrir a porta e deixar sair porque a família não vai receber. O município de origem nem lembra mais quem é esse sujeito. E ele só vai ficar lá nesse rótulo, um carimbo de asilar, que é a pior coisa que eu já vi na vida. Então, o que os conselhos da comunidade, no que entram? Para que a gente faça articulações, para que a gente identifique, desde o dia que o sujeito entrou, de forma muitas vezes equivocada, né, no sistema prisional, para que se identifique qual é o município de origem dele e qual é o conselho da comunidade que atende aquela região que ele mora e que já faça de forma preventiva a preparação para o retorno dele. Identificar se tem família, se tem rede de apoio, se tem CAPS de referência, se não tem CAPS no município, qual que é a unidade de saúde que vai atender. Então, isso é algo fundamental. E a gente já tem bastante tempo que a gente está conversando com a FECOMPAR sobre isso. Eu acho que a Maria Helena já passou orientações também. Mas eu faço um pedido especial para os conselhos que estão aqui, para a gente conversar sobre esses sujeitos que estão lá, especificamente em situação asilar, e também sobre as outras pessoas que estão cumprindo medida de internação no Complexo Médico Penal, que é um número bem significativo, que, por força da resolução 487, vão precisar, aos poucos, de forma planejada e organizada, a voltarem para os seus respectivos municípios de origem, para que deem seguimento aos seus respectivos tratamentos na modalidade de medida de segurança ambulatorial, que pode ser via CAPS ou via unidade de saúde, dependendo da situação ali do contexto do município. Pode falar, por favor. É que senão não dá para ouvir. Só queria fazer uma pergunta. Estamos falando muito da parte psiquiatria, tá? E quando acontece do indivíduo, de uma pessoa, cometer um crime, uma infração, que ele esteja em uso de dependência química, o que vão fazer com esse um? O Wilson é da onde? Poricatu. Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Eu acho que grande parte das pessoas que estão em medida de segurança hoje,
Ou elas estão só por questão de dependência química de outras drogas ou só o álcool, ou também associado, tem um transtorno mental associado à dependência química. Isso, infelizmente, tem um reflexo da falta de estrutura do DEPEN para dar o laudo correto. Então, às vezes, a pessoa é identificada por uma medida de segurança que é desnecessária, que ela não precisaria, ela poderia ser encaminhada para tratamento apenas na modalidade ambulatorial. Então, isso acontece. E o que a gente tem que trabalhar é na prevenção de novos casos. Não sei se eu respondi. Prevenção, né? E se a gente trabalha o fortalecimento da família, que é o objetivo da nossa oficina, eu acho que é o suporte que essas pessoas precisam para não reincidir. Pode. Porque eu fiz essa pergunta porque eu sou um ex-dependente químico, tá? Sou um dependente químico em recuperação, faz 27 anos que eu estou em recuperação. Então, é por causa disso que eu fiz essa pergunta. Porque muitas vezes a gente encontra na rua os meninos usuários, os meninos que cometem infração e são considerados até como vagabundos, entendeu? Então, isso, quando eu ouço isso, falar isso de um dependente químico, dói em mim ainda, tá? Porque eu tenho uma raiz comigo. E a nossa promotora, na nossa comarca, ela está fazendo um trabalho muito bonito. Quando acontece do indivíduo ir preso, que seja com dependência química, ela dá um certo tempo, né? E espera para ver como é que ele vai se reagir lá no presídio. E depois, quando chama para uma audiência, qualquer coisa, ela oferece um internamento. Obrigada, seu Wilson. A gente está com um tempo reduzido, mas eu entendi a sua questão. Isso. Essa é uma questão assim que não vai dar tempo da gente abordar especificamente, mas é bem importante assim para a gente discutir, né? Qual é a necessidade das internações, mesmo em comunidade terapêutica, né? Às vezes uma avaliação médica bem criteriosa vai determinar quanto tempo é necessário para cumprir ali aquele período de abstinência e depois fazer o acompanhamento em unidade de saúde, em CAPS, né? Então, eu acho que é louvável essa iniciativa, né, de oferecer essa possibilidade de tratamento em vez de uma pena, mas a forma do tratamento, eu acho que a gente tem que ter clareza que não é o judiciário que deve estabelecer, mas sim a equipe de saúde que acompanha, para não fazermos internações sem necessidade, só porque às vezes a pessoa não tem para onde ir, ou porque ela está jurada de morte lá porque está com dívida de tráfico, né? Pessoas em situação de rua têm muito isso. Então, é bem importante a gente assim, problematizar a necessidade, qual o período de tempo para cada situação. Gente, eu sei que eu acabei falando mais do que o necessário aqui, mas só para passar rapidinho, pode passar esse slide, por favor? Vamos entrar direto agora no nosso trabalho, que a Rocio dividiu, né, passou um número para cada um de vocês antes. Todo mundo lembra o número? Tá, a gente já viu. Então, eu vou... Pessoal, todos os materiais que estão sendo disponibilizados na oficina vai estar no site da FECOMPAR, tá? Então, vocês vão poder consultar essa oficina e as demais, tá bem? Obrigada, Rocio. Então, agora sim, a gente vai passar propriamente para o trabalho da oficina, essa explanação assim, bem superficial, fazendo uma síntese das outras falas, para que a gente, então, como eu falei no início, para que a gente faça uma proposta prática de um trabalho, de uma proposta de atividade que possa dar certo num determinado contexto municipal, de uma realidade de conselho. Então, só pode passar, por favor, os slides? Aqui, passando bem brevemente, o que a gente precisa ter em mente num trabalho com famílias? Quais são os princípios? Alguns, né? Vocês podem pensar em outros. Clareza quanto aos objetivos. Então, dentro daquele contexto, daquela realidade que vocês vão pensar aqui nessa proposta, qual é o município? Que rede que tem nesse município? Vamos pensar no município X aí que vocês vão elaborar a proposta de projeto. O que já tem na rede para eu evitar a sobreposição de ações?
qual que é a sustentabilidade, o que eu vou precisar de recurso. Eu vou pensar aí numa oficina de costura, mas assim, como é que eu vou conseguir essa máquina de costura? Então já não dá certo. Então, qual que é a sustentabilidade? Vou ter recurso para isso? E qual é a equipe que vai executar? É a equipe do conselho? Tem equipe própria? Maravilha. Não tem equipe própria? Quem são os parceiros? Então, isso a gente vai identificar no projeto. Já tem nos modelinhos tem isso também. Pode passar, por favor? Dos objetivos, né? Basicamente, lógico que pode ter outros ali, mas eu coloquei alguns: contribuir para a ressocialização, apoio familiar e a promoção da prevenção da reincidência. São alguns, né? Pode passar, por favor. Sustentabilidade financeira, que eu já falei, pode passar. A da equipe técnica, que eu já tinha falado também, que o ideal é contar com a equipe própria, né? Pode passar, por favor. Aqui algumas rotinas de trabalho que provavelmente vocês já tenham no dia a dia dos conselhos, né? Algumas ideias, enfim, mas lógico que depende da realidade de cada conselho. Isso aqui vai estar no site depois, vocês podem consultar. Pode passar, por favor. Aqui também, com relação às possibilidades, né, rotinas, acolhimento familiar nos projetos, né, apoio emocional, encaminhamento para a rede, capacitação, educação em direitos, enfim, são vários itens que estão elencados já nos modelinhos de vocês, aí vocês vão poder aí pensar nessa realidade. Como que vai ser, se tem viabilidade essa proposta que a gente apresenta, ou se vocês simplesmente, não dá para fazer isso não, Tânia. Esse negócio aí de falar com adolescente não é minha praia, não quero. Então, vamos pensar em outro, daí vocês elaboram ali uma outra proposta com outro público. Mas dentro da perspectiva e do limite do nosso público-alvo, que isso tem que estar muito claro. Eu não vou entrar na seara do CRAS se eu estou fazendo um projeto específico para familiar de pessoa privada de liberdade. O CRAS está fazendo para o público geral, eu não vou entrar na esfera dele. Então, se essa família não cumpre o critério de ter uma pessoa privada de liberdade no contexto, ela não está dentro do público-alvo desse projeto. É simples assim. Então, acho que não tem muito essa questão de conflito e sobreposição de ação se a gente tiver bem claro quem é o nosso público-alvo. Pode passar, por favor. E agora a ideia de botar a mão na massa, que eu vou pedir a gentileza para vocês se organizarem aqui conforme o número que a Rosil passou. E daí a gente vai passar o modelinho de projeto e a gente vai ter ali uma meia horinha para cada grupo conversar a respeito dessa proposta, ver se é viável e se tem uma outra ideia. Aí, como eu falei no início também, todas essas propostas vão constar no caderno de orientações e outras que, de repente, a gente pode pegar ali das boas práticas que já tem no site da FECOMPAR. Pois não? A colega perguntou quando, né? A Maria Helena queria para hoje, assim. Era para apresentar o caderno pronto, né? Aí eu falei para ela assim, Maria Helena, vamos construir junto, né? Porque o que eu estou apresentando aqui é uma prévia do caderno. Então, concluído o encontro, a gente vai trazer algumas sugestões que vocês possam ter ali, uma contribuição coletiva e também os modelos aperfeiçoados a partir das contribuições de vocês. Então, não tem assim uma data que ela me passou, ela queria hoje. Mas daí, como eu fiz essa contraproposta, eu acredito que o mais breve possível a gente vai lançar o caderno. Lógico que não tem assim um modelo, como eu falei, uma questão pronta e acabada, são apenas diretrizes para a gente dar starts em novos projetos com famílias. Tá? Eu gostaria, se possível, cada grupo eleger ali uma pessoa que vai fazer a coordenação do subgrupo e a gente, ao final, apresenta aqui uma síntese da ideia de cada projeto. Não precisa esmiuçar, mas só vir aqui e falar, nosso grupo conversou sobre essa proposta, achou que é viável ou não. Tânia viajou, não dá para falar com idosos, não dá para falar com adolescente, não dá para falar com mulher em situação de violência, não é a minha praia, vamos fazer outra ideia. Tá bom? Então, só essa gentileza, né, de a gente se dividir brevemente aqui em 5 grupos. A Rosil me ajudou, né? Já passou os números. Quem está sem número, a gente vê depois qual grupo que está com menos pessoas. Podemos combinar assim, então? O grupo 1, mais ou menos por aqui. Quem está com o número 1,
aqui, fica aqui. O número 2 ali, o número 3 lá no fundo, o número 4 lá no outro fundo e o número 5 no meio. Pode ser? Meia horinha, gente. A gente vai começar pelo grupo 2, que é o Fábio, que vai apresentar a síntese da discussão deles. Então, eu gostaria, por gentileza, só relembrar aqui da lista de presença da oficina, está passando. Quem tiver interesse em contribuir com as discussões do caderno, por favor, anota ali o WhatsApp, que a gente monta um grupinho para continuar discutindo. Tá bom? Vou passar para o Fábio, então. Pode ser, pessoal? A gente dá início? Ah, chegou do grupo 1. Eu vou passar para o grupo 1, então. Uns 5 minutinhos, pode ser? Menos. Mentira, eu falo não. Eu preciso do... Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Ian, sou psicólogo e representando o Conselho da Comunidade de Guarapuava, tá? O eixo 1, a gente trabalhou um projeto de prevenção à violência doméstica com familiares de pessoas privadas de liberdade. Usamos como base ali, né, como exemplo, o município de Ampere, né? Para vocês que não sabem, Ampere é referência nesse trabalho, ganharam prêmios por aí, né, Rosana? Então, assim, a gente usou essa realidade porque estava, né, muito bom para trabalhar com Ampere. Estou um pouco acelerado que eu vim correndo lá. Não atrasar o almoço da galera, né? Então, gente, esse projeto, a gente visualizou ele por aqui e tenho que dizer para vocês que é muito difícil tentar melhorar uma coisa feita pela Tânia e pela Maria Helena, né? Isso é desafiador. Vocês sabem. Então, vamos lá. Esse projeto, ele tem como objetivos desenvolver ações educacionais para a prevenção da criminalidade e uso de drogas. A gente concorda com isso, importantíssimo. Ter suporte às vítimas de violência doméstica e familiar, fortalecer a comunicação de vínculos familiares e promover a conscientização sobre os impactos da criminalidade na comunidade. Excelente, né? Então a gente pensa no seguinte, a única coisa que talvez a gente colocou aqui é que até no projeto pode estar lá a violência doméstica, mas, como a Rosana pontuou, a adesão baixa quando a gente fala em violência doméstica na comunidade, né? Existe um estigma social muito grande, né, com a vítima de violência doméstica e também com o autor. Então a gente precisa pensar em como gerar essa adesão sem estigmatizar aquela família. Então a gente pensa assim, a gente convida para o grupo para tratar prevenção à violência e à criminalidade na comunidade, né? Só mudando, isso, a gente alterou assim no objetivo a questão da violência doméstica. Só isso que a gente fez. O público-alvo, então, são as famílias, né, das pessoas privadas de liberdade. A rede de apoio, né, as instituições parceiras aqui, são as UBSs, o CRAS e a educação, escolas tanto estaduais quanto municipais. Colocamos também a rede intersetorial e a rede setorial, que fazem parte dessa rede lá em Ampere. As etapas do projeto é o padrão, né? Levantar demandas, elaborar projeto, né? Isso aí a gente não precisa se aprofundar, não existe muito o que melhorar nisso aqui. Aqui, de novo, a gente colocou, né, no ponto 6.3, a gente colocou retirar a parte da violência doméstica, para que não estigmatize. Eu gosto da palavra. Atividades propostas, então, palestras sobre criminalidade e drogas, workshops sobre a questão da violência doméstica, incluindo orientações jurídicas e psicossociais, tá? Essa questão do psicossocial é muito importante, gente, porque a pessoa tem que estar amparada legalmente, mas a gente precisa pensar no sofrimento psíquico daquela família, né? Todos, né? Aquela criança pode vir reproduzir, né, na escola, na rua, aquela mulher está fragilizada e o próprio autor, né? Lá em Guarapuava tem um trabalho que é excelente, a professora Priscila faz lá com o pessoal que é agressor, né? Até ela falou para mim não usar mais essa palavra, ela é autor da violência doméstica, né? Então a gente mudar esse estigma também. A avaliação também, numa forma padrão, né? A gente até acabou discutindo um pouco rapidamente, não deu tempo de aprofundar, a questão de fazer a autoavaliação através da arte, né? Como foi o negócio das mandalas ontem, acredito que a gente pode pensar
em mudar esse modelo de autoavaliação escrito e talvez partir para outra etapa, né, para outro modelo, de outra maneira que estimule também o autoconhecimento efetivamente, não só a questão dentro do projeto. Gente, eu acredito que seja isso, né? Não tem muito mais, as outras etapas são etapas bem simples. A Rosana quer comentar. Lembrando, só para complementar aqui, que o nosso projeto ele segue essa linha, tem toda essa parceria com as outras instituições, mas que na caminhada desde 2019, agora eu percebo assim, que por mais que eu, assistente social, estou lá, seria primordial que os conselhos da comunidade, que os membros, que os conselheiros olhem e que tenham um psicólogo que acompanhe todo esse processo. São mandadas orientações, mas eu acho que a palavra orientação às vezes tinha que ser uma convocação, uma obrigatoriedade, porque vai ter esse resultado, tem os dois profissionais, tanto com os agressores, tanto com as vítimas, tanto com os nossos egressos, tanto com as famílias, esse trabalho conjunto, tá? Então, comecem a repensar e olhar com carinho para os conselhos de vocês e que esses dois profissionais sejam essenciais, sejam eles lá à frente para fazer funcionar a toda essa outra rede, para funcionar toda essa demanda, que vocês vão ter um resultado positivo. Eu hoje não tenho psicólogo, mas eu conto com a parceria dos 3 municípios que compõem a minha comarca. Então, eu vou dando trabalho para todo mundo para me ajudar na demanda para o atendimento lá. Pessoal, então, com a cartilha, né, que foi lançada ontem, ela vai dar um suporte, né, muito grande para que vocês coloquem a mão na massa, né? Tendo o assistente social, tendo o psicólogo, vocês vão deslanchar e vão ter muita segurança para fazer, tá? Esses projetos. A partir do momento que vocês enviarem, montarem, vocês enviam para a FECOMPAR, vão ter um suporte nosso lá, tá? E vocês podem contar comigo, tá bom? Eu sei que tem o eixo que vai falar sobre a questão de capacitação de recursos, né? Mas existe muitos municípios, que nem a colega que estava colocando, que eles não têm incentivo, né, econômico, quase nada para poder deslanchar a questão do atendimento do conselho, da contratação da equipe, né? Existe o eixo que vai discutir, quem sabe tem algumas propostas legais para isso, mas sem recurso também fica difícil, né, contratação. A questão também pode ser implantadas parcerias entre o município, né, entre a prefeitura. Isso é importante, não sei qual município. Ah, tá. Então, vai ter as diferenças, né? E tem que ir aparando as arestas, né? São particularidades que a gente tem que, de repente, ter um outro olhar, né? E procurar outras estratégias, tá? Sim. Sim. Eu acho que... Sim. Mas acho que a realidade de cada município depois a gente discute, né? Acho que vai ter uma oficina que vai tratar sobre isso. Vamos passar agora para o grupo 2. Eu parabenizo o grupo 1 pelas discussões. Eu acho que essa pitada, né, de contribuição de cada um é fundamental. A sacada que o grupo 1 teve de tirar do título violência doméstica, acho que é fantástico, porque a gente tira esse rótulo, né? Bem legal mesmo. Parabéns pelas discussões. Vou passar para o Fábio agora, do grupo 2. Bom dia a todos. Sou Fábio. Hoje estou conselheiro do Conselho da Comunidade de Cascavel. Sou servidor público na Secretaria de Saúde do município e faço suporte técnico para o Conselho da Comunidade e estou conselheiro também. O Conselho da Comunidade de Cascavel ele tem o trabalho quase que exclusivo com familiares, então para nós é um pouco mais fácil quando trata-se do serviço de projetos para a população familiar. Até porque a ideia é que o trabalho seja de fato, né, realizado com a família
porque para onde o detento vai voltar depois, né? A ressocialização dele não é só a comunidade, mas é principalmente a família. Se você não trabalha a família, logo você não consegue organizar a vida de novo desse detento. Então a gente prima bastante por esse trabalho. Nós ficamos com um modelo de projeto de inclusão digital para familiares, mas com um recorte para a pessoa idosa, por mais que é um público que não é difícil de trabalhar, mas é uma complexidade muito grande para você conseguir realizar o trabalho. Nós pegamos como base o município de Barracão para a execução do projeto. Não pegamos um município que já tenha o serviço, que já trabalhe com esse público, mas um município onde possa ser um desafio trabalhar e com viabilidade de inserção do projeto. Então, a ideia é levar o conhecimento tecnológico através da intergeracionalidade. Então, tendo como público-alvo prioritário os idosos, familiares de presos, e como público secundário os adolescentes inseridos nessas famílias e que já tenham um conhecimento tecnológico de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., para fazer esse contraponto com os idosos que não tenham conhecimento, mas que possam e tenham a capacidade de se qualificar para isso. Então, nós delimitamos esses dois públicos-alvos para o município. A colega trouxe a viabilidade através do serviço da APAC, né? Para desenvolver, porque no município de Barracão tem. Então, consegue fazer uma estratificação desses idosos e desses adolescentes familiares de presos para poder desenvolver o projeto de inclusão digital para idosos, mas sempre pensando no contexto da intergeracionalidade. Então, o projeto que foi desenvolvido aqui, a única alteração que a gente fez é um público-alvo a mais, que são os adolescentes familiares. Gente, que sacada do grupo 2. Porque em vez de você ensinar, você coloca o adolescente, neto, sobrinho, para ajudar a avó a evitar ali cair numa fake news, para evitar clicar num link que vai levar para um site que vai colocar um vírus, né? E quanto é isso importante para os idosos que acabam acreditando em muita fake news, isso dá muito problema. Né? Então, parabéns para o grupo 2, eu acho que é bem importante. Vou passar para o grupo 3. Quem que vai falar do grupo 3? Aí, gente, na lista de presença, lembra de colocar o WhatsApp de quem quer contribuir nas discussões. Gente, eu não gosto de microfone. Bom, bom dia, meu nome é Isabela, sou do Conselho de Londrina. Faz parte da parte administrativa e também do setor social, tá? Então, o nosso aqui foi para trabalhar os vínculos fortes, o apoio aos filhos adolescentes e de pessoas privadas de liberdade. Então, a gente usou algumas coisas que já estavam aqui, obviamente, né? Então, ali, da questão da justificativa, porque os pais estão presos, né? Então, os membros da família podem ter efeitos significativos, principalmente adolescente ali, né? O nosso público é de 12 a 17 anos. Então, no que a gente pensou ali? Nos objetivos que fornecer o suporte emocional psicológico para esses adolescentes através desse atendimento psicológico. Tá, mas como que vocês pensaram em fazer isso, né? A princípio, é uma parceria com o DPEM, né? Em Londrina, a gente já tem essa parceria bem forte, graças a Deus. Então, ali, quando é solicitada uma carteirinha desses adolescentes, uma nova carteirinha, de novo, depois um outro filho, depois de tanto tempo. Então, a gente faz ali esse filtro junto com o setor social, né? Porque em Londrina é uma comarca grande, de grande porte. Então, a gente tem ali 6 unidades prisionais, então a gente tem ali bastante demanda. Então, a gente fazer esse filtro das carteirinhas ali para que a gente possa fazer um atendimento antes dessa primeira visita, né, e um depois, com esses adolescentes. E neste meio, a gente trabalhar também com eles em grupo, na nossa sede, no conselho mesmo. Então, fazer os atendimentos de forma individualizada com esses adolescentes, mas também em grupo, para que eles possam trocar as experiências entre eles.
né? Então, ali, dos objetivos é ter esse grupo de trocas. A gente colocou ali o tempo a cada 15 dias, esse grupo, fora os atendimentos individuais. E, no final do mês, o atendimento com a família, para que a gente possa passar também um feedback para a família, né? Não adianta a gente estar ali fazendo um atendimento com o adolescente e a gente não está falando a mesma língua que essa família dentro de casa, com o pai, ou com a mãe, ou com a avó, enfim, com quem cria, né, esse adolescente. Então, o público-alvo, como eu falei, de 12 a 17. As nossas parcerias, então, seriam ali com os profissionais da saúde mental, psicologia e também da questão da enfermagem, para que a gente pudesse trazer para eles essa questão da educação sexual. Porque quando vai se fazer essa visita nas unidades, e por mais que tenha hoje o body scan, que é uma tecnologia e tudo mais, existem situações em que o adolescente ou a adolescente precisa ali abaixar a roupa, né, mostrar ali a questão, as partes deles. É uma situação bem chata. Então, nos 12 anos, eles estão se descobrindo, estão começando a entender. Então, trazer ali esse profissional da enfermagem para explicar as questões de doença, do corpo, quem sou eu, né, quanto indivíduo, a psicologia, fazer esse trabalho ali. E aí, do DPEM que a gente falou, para que a gente possa ter esses acessos à quantidade de visitas, de carteirinhas solicitadas. Uma coisa muito bacana que a minha colega trouxe é a questão dos critérios de fazer carteirinha de adolescente, né? Então, falando lá da minha comarca de Londrina, não é feito, por exemplo, carteirinha para adolescente ou para criança onde o pai ou quem está ali privado de liberdade tenha já no processo algum processo de cunho sexual ou de Maria da Penha. A gente tem esse filtro, então tem ali a questão jurídica e tudo mais. Mas ela trouxe para nós, por isso que é muito importante essa troca, que lá eles não têm isso. Então, às vezes, é solicitada uma carteirinha de um adolescente que tem essa questão sexual e é feita a carteirinha. Então, essa adolescente ou esse adolescente tem que acabar fazendo essa visita para esse parente, enfim, que passou por essa violência, né? Então, para as comarcas aí que não tem esse filtro, era importante ter essa parceria, esse acesso ao Projúdio ou esse apoio judiciário para que fizesse esse filtro, essa análise jurídica, para que não fosse confeccionada e não fosse autorizada essa visita, né? Até a gente trouxe hoje, lá em Londrina, a gente tem a modalidade online, né? Então, ali para as crianças pequenas e tudo mais, que podem querer fazer, ou a mãe não quer expor, pode fazer daí de forma virtual, né? Então, nas etapas ali do projeto, a gente colocou essa triagem, né, do antes e depois, como eu trouxe, e esses atendimentos em grupo seriam na nossa sede do conselho mesmo. Depois aqui, a gente, das atividades propostas, como eu falei, os grupos fazer essa parceria, e por último tem assim, eventos comunitários para promover a inclusão. Aí a gente ficou pensando, mas que evento? O que a gente vai fazer? Nós, em Londrina, temos uma parceria com o Senai, então a gente poderia propor para esses adolescentes cursos. Então, um curso de informática, um curso de inglês, um curso técnico para esses que já são mais de 16 anos, né? Então, fazer esse evento seria, de fato, mostrar para ele que ele pode ter uma outra realidade e para uma outra perspectiva do futuro dele mesmo, né? O que mais? Eu acho, né? Eu acredito que seja isso, gente. Será que faltou alguma coisa? Acho que o mais importante é ter essa questão dos critérios da carteirinha, essa parceria mesmo, né? E ter essa triagem que a gente falou, que a base é antes de ter essa visita, antes de confeccionar essa carteirinha, essa criança, esse adolescente já ter esse atendimento psicossocial. E aí depois dessa primeira visita também, para a gente acompanhar essa evolução. Então eu acho que é isso. Eu que agradeço. Gente, arrasaram, né? Porque para quem já ouviu, como eu ouvi, que conselho da comunidade não tem que se meter com família, um projeto desse, assim, ó, de deixar a gente arrepiado, né? Como que a gente não vai dar uma atenção especial para esse adolescente com esse perfil? Né? É sensacional. Então, se vocês puderem contribuir depois nas revisões, dos modelos de projetos, vai ser muito legal. O grupo 4 já tem a pessoa que vai fazer a apresentação? Você... Obrigada. Então, bom dia. Eu chamo Stephanie, eu sou assistente social em União da Vitória.
E a nossa ideia foi construir um projeto com mulheres. É um projeto que já está idealizado em União da Vitória, para dar início no ano de 2024. A gente está fazendo os reparos que são relativos à equipe técnica, e nós encontramos com a Tainá também algumas referências, porque em Maringá eles já executam um projeto que caminha na mesma esteira. Então, é um projeto para trabalhar com as esposas, que hoje é um dos públicos que a gente mais atende, né, as esposas dos privados de liberdade. Esse trabalho, ele visaria um trabalho artesanal para que tenha a questão da renda, né, dessa devolutiva financeira, mas também para que a gente pudesse trabalhar as questões correlatas à violência dentro do espaço e de uma maneira menos estigmatizadora. Então, essa ideia que o primeiro grupo traz é realmente muito pertinente no sentido de pensar o estigma, né, de você excluir a ideia da violência em si, porque não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é discutir as questões que são relativas à violência, até porque ela não ocorre só do homem com a mulher, senão que também, muitas vezes, com a criança que está dentro da casa e é educada por meio da violência, e em várias outras proporções e dimensões. Metodologicamente, então, o que vai acontecer? Avaliação por meio da assistente social, socioeconômica mesmo, né, para que a gente possa amarrar o projeto em si, para que haja adesão, considerando que foi trazido, né, que existe baixa adesão em alguns municípios. Então, para amarrar essa adesão, a gente faz um benefício de prestação eventual. Nós pensamos, lá em União da Vitória, em estabelecer um período de 6 meses, do início ao final, né? Desse período de 6 meses, então, a pessoa receberia o benefício eventual e sairia com um ofício novo, né? Entre crochê, tricô ou bordado, por um exemplo, que foram as ideias primeiras que a gente pensou, e trabalhar durante a confecção desses materiais as questões daí correlatas à violência. A questão também da maternidade foi levantada pela gente, né? Nós, em União da Vitória, temos uma parceria com a Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, e eles nos têm sido muito válidos. Assim, agora a gente acabou de receber, na tarde de ontem, um sociólogo que vai trabalhar conosco de maneira voluntária, vai oferecer o serviço. E ele é um extensionista que já tem trazido projetos para nós já há algum tempo, nos quais a gente trabalha, né, juntos. E, nesse caso, a gente chamaria o curso de pedagogia para utilizar uma sala que eles têm lá, que é uma sala pedagógica, que usam para mães que são alunas da faculdade, né, para que elas possam deixar as crianças. Então, a gente faria no espaço da universidade, porque nós não temos sede, né, então usaríamos a universidade, e as crianças estariam, nesse mesmo momento, na sala pedagógica. E a colega trouxe a ideia, inclusive, da gente amarrar, já que a gente vai trabalhar questões correlatas à família, fortalecimento de vínculos e violência, de trabalhar em algumas oficinas as crianças junto. Então, a gente trabalhar a violência com quem executa a violência, com quem está recebendo a violência como forma de educação. Eu acredito que eu dei conta ali dos principais itens. O benefício eventual, eu não sei se eu falei. A gente vem discutindo já na assistência social, eu trabalho na assistência e também no Conselho da Comunidade, a questão da autonomia, né, diante da cesta básica, de usar o cartão, de usar o vale, em alguns casos, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, no quanto isso auxilia, inclusive para as sacolas, né? Porque muitas vezes eles nos procuram buscando recursos, benefícios com relação às sacolas. Então, eu acredito que a gente, além de fortalecer essa autonomia dos sujeitos nessa seara, assim, nessa esteira, a gente ainda pode conversar com essas pessoas sobre autonomia financeira também. Né? Eu acredito que é mais ou menos isso. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada ao Grupo 4. Nossa, muito legal, pertinente as contribuições. Como eu falei, né, esse modelinho de projeto foi só um start, assim, para a gente não perder muito tempo aqui no subgrupo. Mas as contribuições de vocês têm sido excelentes. Assim, essa questão da autonomia financeira é fundamental para evitar a reincidência. A gente tem que trabalhar isso nos nossos projetos com famílias. Então, parabéns mesmo ao Grupo 4. Vou chamar o Grupo 5. E daí a gente finaliza. Só lembrando que quem não assinou a lista de presença que está passando, por favor, assine. E também quem tiver interesse em compor o grupo que vai finalizar a cartilha ali, coloca o WhatsApp, por favor. Daí a gente já finaliza, tá? Obrigada. Bom dia, o meu nome é Francisco. Estou representando aqui o Conselho de Faxinal, sou psicólogo, mas não do Conselho de Faxinal, né?
A nossa equipe ficou com fortalecimento de vínculo, né, atendimento às famílias de pessoas privadas de liberdade no Conselho da Comunidade. A gente pegou como exemplo a cidade de Tibagi, que é uma cidade menor, né, do grupo, eu acho que é uma das cidades menores, e a gente viu que esse projeto poderia ser implantado na maioria das cidades ali, né? Só que a gente achou a metodologia, uma das metodologias, uma dificuldade de ser implementada, e eu acredito que seria a dificuldade de ser implementada em todas as outras cidades, que seria a parceria com as empresas para contratação de familiares, né, de privados de liberdade, porque a gente sabe que os familiares, tanto os familiares, né, quanto os privados, eles têm aquele estigma por estar privado de liberdade. Daí a gente acha que a dificuldade seria achar essa parceria com as outras empresas. Apesar disso, a gente acha que se a prefeitura da cidade, né, juntamente com o Estado, entrasse em acordo com as empresas para que elas tivessem algum tipo de incentivo fiscal, né, que a empresa gosta de dinheiro, então a gente acha que eles seriam incentivados a contratar essas pessoas, facilitaria, né? Daí a gente acha também que, caso isso não aconteça, a gente deu a ideia de que, né, teve a cidade da moça que ela fala que foi comprado uma máquina de fraldas, né? Poderia ser interessante também que o conselho, em parceria com a prefeitura, comprasse algum tipo de máquina, não precisamente uma de fraldas, mas alguma máquina para que a família, o familiar interessado em trabalhar, pegasse essa máquina, aprendesse a conduzir ela em algum lugar cedido pela prefeitura, para que ela pudesse, né, receber uma remuneração simbólica, talvez, porque também a gente achou uma dificuldade que muitas dessas famílias, elas recebem um auxílio, né, o Bolsa Família. Daí muitas delas ficam com medo de perder o auxílio, se for contratada pela empresa. Daí também mais uma dificuldade que a gente achou da empresa contratar, e daí a pessoa ficar com medo de perder o auxílio e depois ser demitida pela empresa, né? Então a gente achou essa dificuldade, e com a parceria da prefeitura, a pessoa poderia receber um valor simbólico, não perderia o auxílio, continuaria recebendo o auxílio, receberia um valor a mais, teria uma experiência profissional, né? Ela poderia colocar isso no currículo depois, para que, quem sabe, um dia uma empresa contratasse essa pessoa, né? Os outros itens aqui a gente achou que seria facilmente colocado, né? Porque a maioria dos conselhos tem psicólogo, tem assistente social. Em Tibagi, especificamente, a moça falou que tem assistente social e eles estão contratando psicólogo. Então, o assistente social ficaria responsável, primeiramente, né, em fazer esses grupos de apoio psicológico. As palestras e oficinas sobre direitos legais e processos judiciais também seria fácil de implementar, né, com algum recurso do conselho, da prefeitura, contratar um profissional do direito para que ele realizasse essas palestras, né, e a parceria com as instituições locais para que essas instituições oferecessem cursos profissionalizantes. Isso também seria fácil de implementar. Então, a dificuldade maior que a gente achou seria mesmo com as empresas para contratação, certo? Só isso. Só passa para a Rocil, por favor, ela está ali atrás. Nossa, muito legais mesmo as sugestões. Voltando, né, à questão da... Oi? Dá, com certeza. Sim, a colega estava falando aqui das adaptações para cada realidade, né? O Grupo 5 trouxe a realidade de Tibagi, mas, de repente, num município maior vai ser outra realidade, num município pequeno vai ser outra, depende da característica das empresas que tem naquele município, a característica do dono da empresa, principalmente, a visão dele, né? Porque a gente tem experiências, né? Relatos de experiências de empresários super sensíveis a essas demandas que facilmente concordariam, ao passo que a gente tem outros que não querem nem saber, né? Quer saber da produtividade e do lucro. Então, obrigada ao Grupo 5. Só lembrando aqui da lista de presença. Quem não assinou ainda, por favor, assina. A gente está formando, então, um grupo para finalizar as propostas de projeto que vão ser anexadas no caderno,
como repiso, né? São só sugestões para que a gente ali, eu estou com uma ideia, estou com um recurso aqui, mas eu não sei com quem fazer. Então ali tem um modelinho para pelo menos iniciar uma iniciativa. Eu agradeço a participação de vocês ficaram muito atentos, participativos ao grupo. Peço desculpas por alguma falha minha aqui, porque eu fiquei um pouco nervosa no começo. Como eu falei para a Maria Helena, assim, eu não estava me sentindo apta para conduzir essa oficina, porque eu não tenho experiência hoje, né? Não estou desenvolvendo trabalho com famílias hoje, propriamente dito, que a gente está, né, na defesa do réu na Defensoria Pública. Mas eu acabei aceitando um desafio hoje não, né, mas há pouco tempo, que é ser assistente social do artigo 80 no Conselho da Comunidade de Curitiba. Então, é muito desafiador, né, pensar em que forma auxiliar o Conselho, a equipe técnica do Conselho, a presidência do Conselho de Curitiba, em todos esses desafios que vocês já estão acostumados. Então, eu queria, na verdade, hoje, estar participando das outras oficinas para aprender. Mas me veio esse desafio, eu aceitei. E humildemente aqui pedindo a contribuição de vocês também para a gente finalizar esse caderno que depois vai ser compartilhado com todo mundo, tá? Então acho que da minha parte era isso. Se alguém quiser fazer alguma contribuição final aqui, acho que a gente pode abrir a palavra porque ainda não está servindo o almoço. Agradeço ao Fábio pelas contribuições. Em especial, até vou sugerir para a Maria Helena que o Fábio faça a mediação dessa oficina no ano que vem, que é muito mais qualificado. Então, era isso, obrigada, e a gente vai para o almoço já já.